E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo aí todo o pós-jogo e tudo que a mídia esportiva falou após a grande vitória do São Paulo lá em Córdoba, na Argentina. O São Paulo que, se eu não me engano, nunca tinha vencido lá em Córdoba. O São Paulo venceu o Talleres e está aí na liderança do grupo junto com o time lá do Paraguai, o Libertad, se eu não me engano. E quero que você deixe a sua opinião. O que você achou da partida de hoje? Antes de mais nada também, desce aí embaixo disso seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Quase chegando a 20 mil inscritos, dá essa força aí para esse jovem São Paulino que vos fala. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você sabe, eu volto, trago a minha análise, trago os meus comentários, as minhas opiniões sobre o jogo. E a gente vai falar muito sobre o time, sobre os Zubeldia, sobre a partida, muita coisa. Créditos eleitorais, deixa na descrição, se mais enrolação já sabe, simbora pro vídeo. É uma vitória, como disse o Birner, que passa ali pelo Zubeldia. Zubeldia hoje que mexeu bastante na equipe, teve 5 alterações e inclusive optando por deixar o Luciano no banco e entrando com o Ferreirinha. Tudo bem, Calçado? Olá, William, Birner, companheiros, Jean, Zupac. Cara, vou na linha do Birner, né? Assim, todos os holofotes são direcionados ao Zubeldia, como se ele comandasse uma seleção com várias opções e ele, na verdade, ele se enrolasse na hora de escalar tantos jogadores. Na verdade, é o contrário. Ele não tem, o Lucas está aí há um tempo, o Lucas faz a diferença. Muita. E não tem o Lucas. E jogar fora de casa, tá bom, deixou o Luciano no banco, mas ele se protegeu mais e saiu com a vitória. E estrategicamente, você vencer todos os jogos é o ideal. Você vence tudo, você não precisa se preocupar com nada quando você é capaz de ganhar todos os jogos. Não é a realidade do futebol. Ainda mais uma Libertadores. Então, assim, vencer fora de casa, como o São Paulo venceu hoje, estrategicamente, na próxima rodada, pega o Aliança Lima, que perdeu. Aí Talleres e Libertad vão ali se virar. Né? Se o Libertad, vai jogar em casa. Se ele ganha do Talleres, e que não é nenhuma loucura, que a gente viu, não é uma grande equipe, e o São Paulo vence o Aliança Lima. Em casa, você não pode sair e ganhar o time argentino fora e depois em casa, no Morumbi, quando a galera confirmar vem, no Morumbi. Tem que ter, é preciso ter esse sentido até de urgência dos jogadores de São Paulo, não dá para enrolar. Você já condiciona o grupo, com 2 rodadas, você já coloca o grupo no rumo do São Paulo e do Libertad. Isso é extremamente viável, pode acontecer. No caso do São Paulo, tem que acontecer, né? Não dá para se enrolar em casa. Então você já condiciona, e isso é muito importante. Vitória fora de casa em 6 partidas, né? E somar pontos e ir tranquilo para a próxima etapa, se possível, acho que é totalmente em primeiro lugar, né? Então eu achei que o São Paulo teve um gol anulado, que a gente já viu, então, por anulado. Pouco. O São Paulo produziu por detalhes, não saiu com 2-0, mas para 2 gols. Ao contrário do adversário, que tem uma dificuldade muito grande para jogar. Assim, não é uma equipe que está na Libertadores, mas tem um futebol aí que seria bem recebido na Sul-Americana. Concordo. Né? Tem mais a ver com o fardamento da Sul-Americana. Zupa, antes de passar para você, vamos ouvir o Caleri? Por favor. Bora lá. Toca nele. O que você falou vai acontecer. Eu venho trabalhando faz muito tempo, sabe que eu gosto muito da Libertadores e se não foi agora, vai ser no próximo, mas eu confio muito em que vou fazer isso, mas hoje o time gostei muito, a verdade gostei muito da entrega, de jogar de um jeito como jogaram os argentinos, você viu como os caras batiam em nós e nós batíamos em eles, a gente está muito confiante e hoje fizemos um grande jogo desde o tático. Tem vezes que não dá jogando bola, mas hoje na raça a gente conseguiu a vitória. Então, parabéns ali a todo o grupo. É um campo muito difícil, com um time muito difícil. E a gente vai, na semana que vem, pegar a Libertad em casa com nossa gente. Espero que todo mundo desfrute de mais um jogo Libertadores, que sempre é muito especial. A gente fala das ausências do São Paulo, né, Zupac? Principalmente de Pablo Maggi, está falando de Lucas. O Oscar hoje ainda jogou. Não sei se jogou no sacrifício, pode parecer um exagero, mas pelas informações do Eduardo Afonso aí durante o dia, jogou com algum risco. No 100% ele não jogou. Não, certamente. Claramente não jogou. Certamente. Até porque não teria saído, provavelmente. Exatamente. Né? E com algum risco, inclusive, de estourar. Segundo, o Eduardo Afonso estava falando hoje durante a nossa programação.
Mas tem jogadores que estão presentes fisicamente, mas ausentes tecnicamente. Um desses era o Calleri, alguns jogos. Mas hoje, acho que o Calleri foi aquele Calleri que o torcedor do São Paulo gosta, aquele cara com muita entrega, com muito empenho, se aplicando bastante, fez o gol. Claro, o gol que ele fez foi um gol típico do centroavante, né? Exatamente. E nesse momento que em alguns outros momentos ele acabou perdendo gols desse tipo, mas que hoje fez. Acho que também o Calleri dá um sopro aí, dá uma oxigenada também aí com relação à necessidade que o São Paulo tem com relação a esse jogador. Porque antes da partida começar, ainda falava, pô, ele tira o Luciano, mas não tira o Calleri. Ele estava sendo cobrado até por tirar o Calleri. Não tá bem, tira. Mas acho que hoje o Calleri deu uma pequena resposta também para essa fase. Né? E embora ele não tenha feito um grande jogo tecnicamente, o estilo do jogo de hoje era um jogo para o Calleri estar em campo. É isso. Independentemente da fase, a não ser que você tivesse alguém muito superior a ele para colocar. O que não é o caso, o Luciano não é um jogador da função, nem gosta de jogar lá. Não é dele. O André Silva é um jogador muito esforçado, mas o Calleri, para esse tipo de jogo, é um cara mais indicado. A gente viu ele falando, você viu a hora que ele mais sorriu na entrevista que ele deu pro Edu ali, foi quando ele falou, a gente jogou igual os argentinos. Eles bateram na gente, a gente bateu neles. Ali eu vi o nosso grande Diego Lugano falando, né? Eu sempre me lembro de uma fala do Dr. Marco Aurélio Cunha, que agora é nosso colega na TV Bandeirantes, sucesso pro Dr. Marco, quando ele fala que o Calleri é o Lugano do ataque. E é isso, né? Eles têm essa... E é por isso que o São Paulino ama tanto os dois, né? Então o que ele falou é muito o que o São Paulino quer ouvir. Como um todo, né, em cima do que os companheiros já falaram, a vitória é muito importante. E o fato de o jogo ter terminado com a vitória também condiciona um pouco o nosso olhar sobre todos esses pontos positivos levantados. Porque se por um acaso essa bola do Alisson não entra e o jogo terminasse 0-0, a gente estaria aqui questionando algumas dificuldades que o São Paulo teve de desenrolar um jogo em que ele foi melhor o tempo inteiro. E que por vários motivos, desfalque do Lucas, o momento da equipe taticamente que não é um momento de evolução do São Paulo. O São Paulo hoje foi um time mais amarrado do que deveria. O Tadjeres não ofereceu resistência ao São Paulo. O Tadjeres não agrediu o São Paulo. E o São Paulo poderia ter desenrolado o jogo de maneira mais tranquila, mas ainda assim foi melhor do que o time argentino. E justamente por não ter feito o seu melhor jogo, ter vencido fora na estreia, fica ainda mais importante. Eu senti muita falta durante o jogo exatamente daquilo que aconteceu no lance do gol. Dos volantes do São Paulo ajudarem mais. O Alisson, o Luiz Gustavo menos, natural, o Alisson mais, ele pisou pouco aquela região. E o São Paulo ficou muito dependente de Oscar e Ferreirinha desenrolarem o jogo. Porque do outro lado do Cédric ia acontecer pouco mesmo. No momento em que o Alisson apareceu mais pro jogo, que os volantes deram mais apoio pro time, o gol saiu com a construção pela direita. Então, assim, se a gente está esperando o momento em que o São Paulo do Zubeldia volte a evoluir, eu acho que o jogo de hoje, taticamente, mostra pouco. Mas, animicamente, ele pode ser um passo importante para isso começar a acontecer. Então, uma vitória muito importante assim, nesse sentido. Eu até ia falar, eu falei, não, deixa o Zupac falar, porque, assim, eu concordo integralmente com o Zupac. Eu acho o seguinte, o olhar de, o Zubeldia teve o grande mérito e tal, eu nem concordo tanto. E, assim, Birner, só deixar claro que eu defendo o Zubeldia no São Paulo e acho que o Zubeldia tem que permanecer, isso me parece óbvio, não deveria nem ser pauta. Só que hoje, toda vez que a gente vai falar alguma coisa de um treinador, parece que a gente pede a cabeça dele. Agora, eu acho que, como disse o Zupac, se o gol do Alisson não sai, os dedos seriam todos apontados para o treinador. Injustamente. Não é injustamente. Não é injustamente, porque eu acho que a ideia dele inicial fazia sentido, o Cédric pelo lado direito fazia sentido. Agora, o São Paulo se defendia com 2 linhas de 4, ótimo ter o Cédric naquele momento de defesa, né? No momento em que o Tadjeres está com a bola, perfeito, é o segundo marcador pelo lado direito à frente do Ferrarese. Agora, na hora que o São Paulo criava, e no fim das contas o São Paulo criava ou se propunha a criar mais do que o Tadjeres, o Cédric praticamente não tinha função ali, porque ele não é um jogador para criar, ele teve muita liberdade no segundo tempo. Então eu acho que se você tivesse por ali um jogador, ou um jogador mais agudo, ou um jogador com passe melhor, um jogador com mais criatividade, em qualquer aspecto que a criatividade possa ser considerada, seja o drible, seja o passe, qualquer coisa, talvez o São Paulo tivesse vencido esse jogo mais facilmente. Então, pergunta, quem é esse jogador no elenco? Não, eu acho... Então, eu falei, até durante a transmissão, eu falei, enquanto o Luciano começa o segundo tempo no banco, e acho que não precisava.
Não precisava. Ele poderia já ter voltado para o segundo tempo. Jogando pela direita aberto? Com o Luciano por ali, ou até mudando e fazendo com que ele e o Oscar mudassem. Ou até o Igor Vinícius dobrando com o Cédric. Poderia. Segunda linha, Igor Vinícius, primeira linha. Mas a fase do Igor Vinícius é péssima, ele não vai continuar no São Paulo provavelmente esse ano. E outra, eu acho que mais pro final do jogo, não pro segundo tempo, mas mais pro final do jogo, porque se o Alisson não faz o gol, é exatamente o que o Zupac tá falando. Acho que muitos olhares seriam... Eu acho que pro final do jogo, você não vai queimar o Lucas Ferreira se você colocá-lo por 15 minutos, 20 minutos do jogo, e ele ia te entregar mais do que o Cédric te entregava pelo lado direito. Então eu acho que assim... Ele botou o Igor. Eu entendo completamente... Não, depois. Ele botou na reta final... Sim. Ele botou na reta final, tirando Ferreira. Aí ele botou pra marcar, ele botou pra ter um... Não, ele botou um contra-ataque, o escape de velocidade. Botou o Juan do Ferrarese e botou o Igor do Cédric. E ele botou o Wendel do lado esquerdo pra... assim, não, mas não é... Eu tô falando... Dobrar lateral. É isso, ele dobrou 2 laterais, tá? Mas aí ele já tava pensando em marcar. O que eu tô dizendo é, na hora que o São Paulo... O jogo tava 0-0, eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais ousado. Fosse na volta do segundo tempo, fosse... No caso do Lucas Ferreira, eu entendo que ele não queira colocar. Eu acho o discurso do Zubeldia muito bom. A entrevista dele, já falamos disso aqui depois do jogo contra o Sport. Ele explica o que ele está fazendo com equilíbrio, tem sentido. Você pode discordar, mas você tem que admitir que o que ele fala faz sentido. Agora, eu acho que hoje, o cenário do jogo ia ser um grande desperdício se o São Paulo tivesse empatado esse jogo. Era um jogo para o São Paulo vencer. E ele poderia até ter usado um pouco mais. Para a sorte dele, o Alisson acabou fazendo um gol de um chute em que o goleiro falhou, inclusive. Eu vejo uma grande desconexão entre a expectativa em cima desse time do São Paulo e o que o elenco pode oferecer. Não, mas é o jogo de hoje que eu tô falando, Sabine. Ano passado, o de hoje podia o São Paulo poderia ter conquistado a Libertadores se passasse o Botafogo com os pênaltis, e acho que a chance era bem considerável. O São Paulo não tinha um elenco para ser campeão. Ainda mais depois de perder o Pablo Maia e o Alisson. Não tinha. Tudo bem. É e que eu quase tô conseguiu. Hoje só. Eu não tô Esse elenco do São Paulo não oferece as possibilidades para fazer. Eu tenho certeza que o Zubeldia concorda com você. Ele olha para o banco e fala, não tem como fazer. O elenco é mais curto, sim. O São Paulo não tem como fazer. É mais curto. É que eu não estou nem comparando com... Eu estou dizendo só hoje, diante da fragilidade e do quanto o Tajeres não incomodava. Então, você ter pelo lado direito o Ferrarese como lateral e o Cédric como meia pela direita, eu acho que você podia fazer um pouquinho mais. Agora, deu tudo certo e aí eu acho que o olhar fica diferente. Eu acho que o Zubeldia deveria ter uma preocupação antes do jogo, que ele mostrou na hora de escalar o time, e que foi essencial. Esse time do São Paulo, no atual momento, ele não pode tomar um gol fora de casa num jogo desses. Segunda coisa. Estou plenamente de acordo com isso, tá? Só para deixar claro. Sim. É que o andamento do jogo me parece que permitia a ele ter mais ousadia a partir de um certo momento. Segunda coisa, ele precisava de um time que conseguisse não ser pressionado, porque esse time do São Paulo pressionado não é seguro ainda nessa temporada para sofrer pressão e você achar, vai lidar bem com a pressão. Terceira coisa, gramado ruim, jogo fora de casa, jogadores mais experientes. Eu acho que a escalação dele, diante do que o elenco oferece, ela foi extremamente inteligente, porque ele nem jogou no 5-3-2 que ele vem jogando. Quando ele usa o Ferrarese na lateral, ao invés do Igor Vinícius, ele impede que o Tajeres, numa bola invertida, num cruzamento, diminui a chance, faça o gol. Ele não perde muita qualidade no apoio, porque o Igor vai, mas para o Igor acertar um passe e um cruzamento acontece, mas é uma vez ou outra, então não compensa. A fase do Igor não é boa, o Igor não jogou bem no final de semana. Ou seja, com o pouco que ele tinha, ele fez o máximo possível. E a atuação do Oscar não foi uma grande atuação, ok. O Caleri foi bem, brigou tal, mas também não foi uma grande atuação. Individualmente foram poucas atuações de destaque. Eu vou olhar para o técnico? De fato. Não é olhar para... Não, para a ideia do jogo, falando desse jogo. É que eu acho que o olhar estaria voltado para o técnico se a vitória não veio. Terminasse 0-0. E a vitória... A pauta seria, São Paulo deixou de vencer no jogo que era dele. E por que deixou de vencer? Quem não tem culpa? Em todo mundo, né? Mas assim, é difícil encontrar um time no Brasil que, após um resultado que não seja o melhor possível, as atenções estejam todas voltadas para o banco de reservas, o treinador. Os caras que estão acima, por exemplo, hoje até o Palmeiras se olha para o banco. Sim. Até o Palmeiras se olha para o banco. Derrota do Fortaleza ontem. Voivoda, eu digo, aqueles intocáveis já não são... Não é uma fase intocável. Então, assim, é na conta de todo mundo. E é claro que a gente passa muito do tempo discutindo o resultado, né? Porque muda tudo. 1-0. É que o 1-0 acaba justificando um pouco isso que aconteceu no jogo, que é
O adversário não foi um bombardeio, não foi um domínio, não foi um jogo em que o São Paulo foi dominado. Fala disso. Era um jogo que você percebia que era super acessível, que era possível vencer e seria um desperdício não sair da Argentina com 3 pontos. E ele conseguiu fazer isso. Agora, se empata 0-0, ia na conta dele. Só para deixar claro, eu acho que São Paulo... Pelo jogo, pelas circunstâncias do jogo, seria um resultado ruim. Eu acho que São Paulo pode ser campeão da Libertadores, mas para que isso aconteça, São Paulo precisará ter os seus melhores jogadores nos jogos principais. Sim. Ou alguns jogadores da base crescerem para, no momento mais agudo da temporada, porque a tendência é que o São Paulo passe de fase e chegue a mata-mata. Significa não jogar com eles contra o Atlético Mineiro no final de semana e encarar na semana que vem a Libertadores da América. Especialmente o Lucas, né? Embora o Oscar... E o Oscar também, né? Mas eu vejo o Lucas, assim, como o jogador preponderante para a equipe do São Paulo. Sim, o São Paulo sem o Lucas é Sem um, dúvida. São Paulo sem o Lucas é outro. Mais que o Oscar. O Oscar ainda Muito não tem mais, esse por peso. enquanto. O São Paulo muito ser mais, um é isso. com um e outro sem. O Lucas é isso. O Lucas transforma o São Paulo. Peso, mas É eu isso. possivelmente pouparia o Oscar contra o Atlético Mineiro. Até porque você não vai ter o Lucas no meio de semana que vem. Especialmente dentro do contexto que você nos trouxe da condição dele, né? O que o Edu vinha falando ao longo do dia. Exatamente. Se o Oscar já não jogou 100%, se o São Paulo assumiu algum tipo de risco ao colocá-lo joga entendendo domingo. o tamanho do jogo, não faz sentido ele jogar domingo. Aí você segura ele no final de semana e pode ter o Oscar pro meio de semana que Em vem. melhor Talvez não condição jogo, do que hoje. Em melhor condição, talvez ainda não o jogo inteiro, mas em melhor condição do que hoje, sabendo que você não vai ter o Lucas, né? Acho que no meio de semana que vem, acho que não vai pintar o E Lucas. o jogo né, de não. hoje, Não vai, o jogo não de hoje vai. era mais Porque se a gente olhar, este é o jogo teoricamente mais complicado para o São Paulo. E não porque esse time seja melhor do que o Libertad. Mas o Libertad é aquela história, a gente sabe, cansou de ver jogo do Libertad, né? O Libertad jogando em casa é praticamente um jogo sem torcida. Então a questão do campo pesa muito mais contra o Tajeres fora de casa. Nesse aspecto, considerando a qualidade dos times, né? E acho que Tajeres e Libertad mais ou menos se equivalem, apesar da má fase do Tajeres. Eu acho que considerando isso, considerando o clima, era talvez o jogo mais complicado. O São Paulo venceu, claro, a gente viu, sem fazer um grande jogo, longe de ser uma grande atuação cheia de elogios merecidos, mas eu acho que se você tivesse que olhar para alguém para vencer por pontos esse jogo, sabe, quem chegou mais perto da vitória. Óbvio que aí eu vou ignorar o finalzinho do jogo, aquela pressão. É normal, né? Quem tá normal, perdendo, você jogando em casa, vai pra cima. Vai com tudo pra cima e tal. Eu acho até que o São Paulo poderia ter controlado um pouquinho melhor o jogo nesses minutos finais, mas acho que, de maneira geral, o São Paulo estava fazendo por merecer mais do que o Tajeres o primeiro gol. Repito, não foi um grande jogo, não foi uma grande atuação. Acho que tem coisas que, inclusive, dá para discutir, mas o São Paulo mereceu vencer mais do que o time argentino e a vitória tem esse tamanho enorme por tudo que a gente já falou. E também primeira vitória do Brasil contra a Argentina nas competições sul-americanas, né, nesse momento, porque Fortaleza perdeu, Cruzeiro perdeu, Corinthians perdeu, né? Até a seleção perdeu. Até a seleção foi humilhada. O São Paulo honrou o esporte bretão. Né? O São Paulo honrou o futebol A brasileiro. seleção foi a locomotiva desses vagões Numa todos. que vocês sequência de citaram. pancada pra tudo quanto é lado. Uma atrás da outra. É isso aí. E o São Paulo conseguiu romper essa sequência negativa do Brasil contra a Argentina, Vitor Birner. E aí se fala muito, né, da importância de ter um Oscar hoje, não tem o Lucas, olhar para o Caleri para melhorar, quem sabe, o desempenho dele. Fez até um gol, mas estava impedido. Olhar para certos jogadores e aí aparece aquele que talvez seja o jogador com maior regularidade do São Paulo há muito tempo, mesmo quando teve fora por lesão, que é o Alisson, e ele que faz o gol da vitória. Birner, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, ao Jean, Zupac, ao Sádio, ao César do Esporte. Eu acho que é uma vitória que tem muito o dedo do treinador, porque ele tem um elenco extremamente curto. Por exemplo, hoje a opção que ele tinha de atacante de velocidade pelo lado direito é o Lucas Ferreira, jogador recém-promovido da base. E jogo na Argentina de Libertadores, na estreia da equipe, depois do resultado ruim do Campeonato Brasileiro, não é o momento desse cara jogar. Mas o São Paulo emprestou o Eric, porque o São Paulo tem seus problemas financeiros. O Eric, por exemplo, é um jogador mais pronto que o Lucas Ferreira. Aí o treinador começou a, de novo, se adaptar a todos os limites que o elenco oferece e que ele, treinador, não fala. Então ele forma uma linha de 4, colocando o Ferrares do lado direito,
outra linha de 4, onde ele adianta o Cedric do lado direito para ele ter um pouco de profundidade. Ele só tem um atacante de velocidade com alguma rodagem, que é o Ferreira, joga pelo lado esquerdo. E esses dois recompõem para jogar com o volante, para que o Oscar tenha liberdade de construir. E para a bola, quem sabe, chegando no Caleri, o centroavante conseguir fazer um grande jogo que está devendo há algum tempo no São Paulo. E mesmo com todas essas dificuldades, São Paulo estando fora de casa, conseguiu controlar grande parte do jogo. Eu concordo com o Jean. No final, faltou sim um pouco de controle por parte do São Paulo, contra um time que tem bastante dificuldade para marcar gols. Um time de ataque super limitado. E o gol acontece no jogador que, como você disse, é o mais regular, é um dos melhores do São Paulo. Nesse elenco do São Paulo, com poucos jogadores acima da média, um dos que pode ser considerado acima da média, e que fez muita falta no passado, o São Paulo na reta final da Libertadores, fez o gol. Acho que até dava para o goleiro pegar. Não é um frango, mas acho que é uma bola defensável, mas de qualquer maneira o São Paulo jogou melhor que o Tajeres. E como Você achou o São Paulo, ou melhor, o Zubeldia hoje um pouco covarde com a escalação, com o estilo do time? E eu vou ser bem sincero com vocês. Tem muita gente e muita gente mesmo, tem alguns idiotas que vêm aqui nos comentários, ninguém quer ouvir a sua opinião, mas tem muita gente que assiste o vídeo até o final e deixa nos comentários aí, eu concordo com você nisso, discordo com você naquilo e tal, muita gente que gosta da minha opinião, e é por isso que eu trago. Eu visualizava o São Paulo sendo um time, essa temporada, diferente do time da temporada passada. O time da temporada passada e o time do Dorival, de 2023, era um time muito físico, brigador, lutador, os caras, se matavam dentro de campo e tal. O time da temporada passada também, tinha só o Lucas como diferente. E esse ano, com a chegada do Oscar, a chegada dos laterais, tal, a volta do Ferreirinha, a volta do Alisson, a volta do Pablo Maia, eu visualizava o São Paulo um time mais interessante. Sabe, um time com futebol talvez mais envolvente, mais bonito e tal. Só que eu talvez esteja entendendo que pelo elenco do São Paulo ser curto, e isso é um fato, não é uma opinião. O elenco do São Paulo é um elenco curto. O São Paulo tem bons 11 jogadores, tem ali talvez 2 reservas imediatos e molecada da base. Talvez o Zubeldia esteja fazendo desse time, ou queira fazer desse time, o time do 1-0. O time do 2-0 é goleada. O time que não encante, mas que vença os seus jogos. Eu não vislumbrava o São Paulo um time assim. Tudo bem, a gente tem que ponderar que o Lucas ainda tá fora do combate, né? Ainda não tá jogando. Mas se a gente for pegar os últimos jogos do São Paulo, jogos pra valer, contra o Novo Horizontino, contra o Palmeiras, o São Paulo não foi um time que envolvesse o seu adversário. São Paulo foi um time muito parecido com o de 2024 e com o de 2023. Um time combativo, um time que luta, que briga pela segunda bola, que os caras se matam dentro de campo. Mas não é um time que envolve o adversário, tem triangulação, tem jogada ensaiada, tem, sabe, um time de futebol bonito. Um time do Corinthians, do jogo contra o Corinthians, lembra? No Paulistão, que o São Paulo jogou muito bem, teve jogada e tal. Aquele jogo me iludiu um pouco. Eu achava que o São Paulo poderia jogar daquele jeito. Mas eu tô, talvez, começando a cair a ficha que o São Paulo, mais uma vez essa temporada, vai ser um time que luta. Um time de jogadores operários. Que você vai ter aí o Lucas e o Oscar como pontos acima da média. E você vai ter o resto dos caras se matando. O Cedric se matando. O Enzo Dias, que hoje jogou muito, se matando. Os 3 zagueiros, os caras dando a vida. O Alan Franco tá com excesso de confiança. Tá querendo sair jogando toda hora. E tem hora que não precisa fazer isso. Tem que acabar corrigindo isso aí. E o Caleri lá na frente brigando. Quando sobrar a bola, talvez ele faça um gol e tal. Mas infelizmente, eu acho que o São Paulo dessa temporada vai ser mais uma vez um time brigador. Não era o São Paulo que eu imaginava, o que eu desejo.
Eu sinceramente acho que com as peças que temos, o São Paulo poderia jogar um futebol um pouco mais vistoso, um pouco mais bonito, um pouco mais interessante para a torcida. Mas se os caras pelo menos honrarem o salário que eles ganham, a camisa que eles vestem, se entregando dentro de campo, isso vai acabar contagiando a torcida, né? A torcida. A única coisa que a torcida não suporta é jogadores que andam dentro de campo, jogadores que não deixam a vida dentro de campo. Mas, infelizmente, e não acho que você pode falar assim, mas São Paulo ganhou um jogo fora de casa, Libertadores é difícil. Não é só pelo jogo fora de casa, Libertadores. O Campeonato Paulista todo, São Paulo não encantou, não teve. O jogo contra o Corinthians foi o único bom jogo que o São Paulo fez. O mata-mata do Paulista é a mesma coisa. O jogo contra o Sport é a mesma coisa. Então, talvez esse time seja um time brigador. Um time lutador. A torcida vai aceitar isso? A torcida vai se contentar com isso? Acho que a torcida vai ter que entender. Se isso vai trazer título, se isso vai trazer fruto, é outra história. Mas talvez seja uma identidade, um estilo de jogo que o Zubeldia vá implementar nesse time. Um time que não sofra gols e que ganhe de 1-0 dos jogos. Ganhe de 2-0. Talvez se pegar um time extremamente fraco, vai ganhar de 3-0. Mas assim, não vai ser um time do fez um, vai fazer o outro. Fez um, bora fazer o outro. Fez dois, bora fazer o terceiro. Não. Eu vejo esse São Paulo como, sinceramente, o time do 2-0 é goleada. Hoje, quando o São Paulo fez o gol, o Zubeldia saiu colocando um zagueiro e lateral e claramente retrancando o time. Eu não vou aqui criticar isso, o cara tá defendendo a vitória, mas fazendo isso ele trouxe o Tajeres pra dentro do próprio campo. E sim, eu acho que em alguns momentos ele poderia ter, talvez, aberto mão do Ferrarese pela direita, colocado o Cedric na dele, colocado mais um jogador avançado para tentar ganhar um jogo. De verdade, o São Paulo, para mim, apesar de ter ganho o jogo, em nenhum momento ele realmente jogou para ganhar. Ele jogou para empatar e ver o que dava. O São Paulo não, sabe? Só acho que vocês entendem isso. Mas venceu. Isso é o que importa, os 3 pontos. E é o que eu falei pra vocês no jogo contra o Sport. Tem muitos jogos que o Palmeiras é amassado. Amassado. Mas aí o Rafael Veiga cobra uma falta, quem desvia e faz o gol. Tem jogos que o Flamengo não cria nada. É retranqueiro e tal. O time adversário tranca o Flamengo. Tem uma bola jogada na área, um bate-rebate, o cara vai lá, dribla e faz um gol. Um time que quer ser campeão, que quer conquistar alguma coisa, mesmo nos jogos que joga mal, e aqui eu não tô dizendo que o São Paulo jogou mal, mas é só um exemplo, mesmo nos jogos difíceis, ou no jogo que você não vai tão bem, você conquista os 3 pontos. É isso que faz um time ser campeão. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu!